qualquer coisa menos futebol. E aí a gente tem que ir ao encontro daquilo que nós falamos semana passada aqui nos Donos da Bola. Não é que está na hora de cobrar o Mano. O Mano simplesmente não tem absoluta certeza de nada. Ele inicia o jogo contra o Vasco da Gama com uma equipe completamente diferente daquela que ele vinha atuando. Aí no meio do jogo do Vasco ele coloca, ou melhor dizendo, ele recoloca os jogadores que ele havia sacado da equipe. Ou seja, incerteza, insegurança, não sei o que é. Porque falta de qualidade eu já sei que tem, né? Agora eu preciso ter minimamente alguma certeza do treinador, né? Aí, num cruzamento que o Pavão, sei lá se vai acertar na vida dele de novo, acha o Gustavo Martins e o Grêmio consegue achar o gol de empate. Depois tem mais uma jogada do Pavão, onde o Grêmio quase faz um gol antológico e seria a virada do Grêmio. Mas eu tô falando de amenidades, porque, de maneira geral, o jogo foi caótico. O jogo foi desastroso. O Grêmio foi acossado pelo Vasco da Gama. O Mano Menezes ainda ironiza na entrevista coletiva, né? Não, mas peraí, você vai falar das 30 finalizações, quantas foram ao gol? Tá, mano, 7 foram ao gol. 7 finalizações. Mas por 30 vezes o Vasco da Gama especulou o Grêmio. E uma na trave. E uma no poste no primeiro tempo, né? Então, assim, ó, o Grêmio... Não é que o Grêmio se escapou. O Grêmio apresentou no sábado algo assim que realmente é para se preocupar. Sabe qual foi a maior sorte do Grêmio, Guimarães e Gamba, para não me alongar muito? A maior sorte do Grêmio é que o Vasco é muito ruim. O Vasco é horrível. O Vasco é horrível. Essa foi a sorte do Grêmio. Só por isso. Porque o Vasco é horrível e o Grêmio conseguiu se safar. Não fosse isso, meu Deus do céu. Eu vou te dizer o seguinte, Pedro. O Vasco é horrível, mas ainda assim é melhor que o Grêmio. É mais organizado que o Grêmio. Melhor não sei. Que o Grêmio. É mais organizado. Hoje, olhando para esse Grêmio do Mano... E olha que estava sem o Coutinho. Né? Olhando para esse Grêmio do Mano. Tá? O Grêmio do Mano é o Grêmio pós-mundial. É esse aí. É o Grêmio de hoje. Esse Grêmio de hoje me remete ao Grêmio do Quinteiros. Esculhambado, sem organização, acuado, balão, ligação direta. Horrível. Horrível. O Grêmio não tem absolutamente nada. Independente de individualidades. O Grêmio que não existem. O Grêmio depende, não, é o Alisson e deu, né? O Grêmio depende de sorte. Nem a individualidade, porque não tem uma individualidade no Grêmio hoje. Não, o cara pra chamar pra si o jogo, não. Não existe. Tu tem assim, ó, é um lance fortuito. É um lance fortuito. Por isso que eu digo, um lampejo, exatamente. É sorte. Tu tem um cara que joga, olha, um guri que joga bem, e é interessante, esse guri num time organizado, o menino Alisson olha, num time organizado daria um bom resultado. Coisa que não é o Grêmio, nada organizado. Deixa eu trazer a palavra do Mano aqui, em seguida a gente avança, porque o Mano fez uma análise, tá, do empate contra o Vasco. É importante a gente ouvir o Mano e em seguida seguir no debate. Bom, primeiro que a gente não está vindo de 2 derrotas consecutivas. A gente está jogando o Campeonato Brasileiro hoje e a gente perdeu para o Cruzeiro só. Então estamos vindo de uma vitória, de uma derrota. Primeiro aspecto, tem que separar os campeonatos, senão fica tudo meio confuso. Então a gente sabe como esse momento para nós tudo é valioso, tá? Então vamos valorizar o empate e o ponto que estamos levando nesse aspecto. Achei que o Grêmio teve no primeiro tempo, no início do jogo, boas perspectivas de fazer o gol, teve 3 chances boas. Embora não tenha submetido o goleiro a grandes defesas, mas a possibilidade era uma possibilidade clara de fazer isso. E aí precisa melhorar essa definição. Toda vez que uma equipe como a nossa deixa de jogar, o adversário vai jogar. E a gente tem deixado de jogar em alguns momentos bastante longos de jogos que temos aí. E precisamos achar esse equilíbrio entre defender bem e também jogar melhor. Em seguida a gente vai debater o que disse Mano. Bom, vamos lá. Para evitar assim a inevitável repetição dos últimos 3 jogos, para mim foi uma avalanche essa sequência. É o Mano que separar, mas a gente não separa. O Grêmio é um só, né? O Grêmio é só um time. Foram 70 e alguma coisa finalizações que o Grêmio sofreu nesses 3 jogos. Se a gente tem
soma de 7 gols sofridos, é porque, né, um aproveitamento de 10%, é porque também tem times muito fracos, especialmente a Aliança e Vasco, que foram os que finalizaram. Quando você sofre 70 e poucos, é sinal que tem algum tipo de problema estrutural para permitir que o outro time chegue. E para mim, esse foi o ponto chave do jogo de sábado. O Grêmio jogou com ligação direta e jogou de novo com o setor do meio de campo desocupado. A vantagem que o Grêmio teve foi que o Vasco também não soube ocupar, porque o Vasco tem um jogo de concentrar as suas jogadas de ataque para os laterais, que apoiam muito, tanto Paulo Henrique quanto o Piton, visando o famoso cruzamento para o Pablo Verratti, que é o centroavante. Nesse sentido, né, do buraco, da ligação direta e da falta de imaginação, da pouca coletividade, da pouca articulação, o que o Gamba falou no início, ele tem razão. Lembrou o time do Gustavo Quinteiros, que era balão atrás de balão. O Grêmio foi balão atrás de balão. Ou para o Bright White ganhar a primeira bola, ou para esticar para os dois ponteiros. Achei um jogo sofrível sob o ponto de vista técnico. Para mim, o Grêmio tem que comemorar o pontinho. Eu tô falando sério. O Grêmio acha o gol contra uma equipe que é muito fraca. E essa é a perspectiva que o Grêmio tem para quarta-feira. Para mim, o Mano, ele tá ainda tateando o time. Eu digo o seguinte: ele preferiu iniciar o jogo contra o Vasco com o time que finalizou contra o Aliança. E ele vai iniciar contra o Aliança com o time que finalizou contra o Vasco. O Grêmio não tem um time titular, nem humano saberia dizer qual é o time titular dele. Acredito que sim. Michele, sabe o que é sintomático para mim? Quando o Grêmio termina o jogo como o de sábado e vai para a entrevista coletiva, o Mano, já projetando o jogo na quarta-feira, e o Grêmio se apega à imortalidade. Né? Aliás, discurso do Mano que está sendo endossado pela instituição Grêmio. O Grêmio está vendendo o jogo da quarta-feira como o jogo da imortalidade. O Grêmio, sua história, o Mano, o Filipão, quantas vezes reverteram resultados adversos. Isso para mim é sintomático. Quando tu não tem qualidade, quando tu não tem futebol, quando as coisas para o Grêmio começam de fato a se tornar claras de uma eliminação por uma fragilidade técnica, ao que tu te apega? Aquilo É um abstrato. Aquilo que tu não pode mensurar. É isso. Mas é uma chancela que vem até da gente, né, às vezes, né? A gente imprensa. Eu acredito que sim, mas nesse momento endossar esse discurso é ignorar a realidade do Grêmio. E aí o que me de alguma... Tu tá falando com a razão, né? Com a razão. Não, mas eu quero te dizer o seguinte... A imortalidade é uma espécie de entidade abstrata que volta e meia é utilizada quando a razão não aqui consegue... Nesse programa, inclusive... Tudo bem contigo. Aqui nesse programa, o Bruno Soares, há 10 dias, estava falando sobre isso. É que eu acho que a gente não dá para tirar a imortalidade como componente cultural da instituição Grêmio, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa, não dá para tirar. Tanto que, em vários momentos, a gente sabe que sim. A gente não tem como mensurar o quanto que o discurso da imortalidade incentivou viradas que o Grêmio conquistou ao longo da sua história. Mas ele pode ter sim um impacto. Agora, atribuir uma recuperação à imortalidade, aí é básico. Deixa isso pro torcedor, deixa isso até pro clube nas redes sociais. Mas o técnico, ele tem que ter explicações para dar. E aí não é dividir competições, porque eu tenho certeza que o Mano, ele escala o time para competir na Sul-Americana e para competir no Brasileirão. Só que nenhuma das competições está competindo de fato. O Grêmio tem pequenos lampejos. Contra o Vasco, acho que 20 minutos, olha, com muita boa vontade, o que o Grêmio teve contra o Vasco, que montou ali suas duas linhas de 4-4-2, fechando um pouco mais e nada contra, pode jogar mais reativo, tá tudo certo, é a oportunidade que o Grêmio tem de vencer os seus jogos mesmo, é com essa estratégia. Agora, os pontas dobrando com os laterais, tudo certo, o time pressionando mais, o time tentando os contra-ataques, tudo ok, tudo certo, por 15 minutos. O restante do jogo do Grêmio é um completo desastre. É um time que não pressiona o portador da bola, que não pressiona a bola, que não bota o pé na bola, que não se movimenta, que não faz nenhuma linha de impedimento direito. O Kahneman sai para caçar porque absolutamente nenhum dos outros jogadores praticamente dá combate. O Dodi é quase que um soldado solitário no meio-campo do Grêmio. O Vila Sante está sempre entre uma coisa e outra e nunca está no lugar certo. Os laterais do Grêmio também têm sérias dificuldades. O Serrote, o jogo contra o Alianza Lima foi tenebroso. E esse jogo aí, especificamente o Gustavo, também
tem ali suas dificuldades, mas não foi tão ruim quanto o Marlon, por exemplo. Horrível. O Wagner Leonardo, gente. O Wagner Leonardo, que era talvez ali a principal referência técnica da zaga do Grêmio, tá com muita dificuldade. O Volpe tá com uma hesitação absurda. Então, além da crise técnica, tática, e não sei se física, acho que não é uma crise física, mas tem também uma crise de confiança no time do Grêmio. O time do Grêmio não tem absolutamente nada. E o Vasco tem muitas dificuldades. A zaga do Vasco permitiria ao Grêmio tantas possibilidades, com tantas falhas, tantos erros, e o Grêmio não aproveita. Sabe o que mais? Só um detalhezinho para passar a bola para ti. Sabe qual é o mais sintomático de tudo isso que a Michelle falou? Cara, com 20 e poucos minutos do segundo tempo, o Kahneman abandona a zaga. Ele abandona a zaga. E sai driblando. Isso, E aí ele não vê ninguém do lado e faz assim, ó. Tá, e aí, cara? Mas cara, aí isso é tá. muito sintomático, velho. Dois Sério. pontos que a Michelle colocou. Isso é assim, ó, assustador aquilo são ali, cara. muito importantes, muito importantes. O primeiro ponto é o seguinte, ó. E que bom que a Michelle pontuou isso, porque é uma observação que a gente estava fazendo. A gente deu uma segurada, né? Porque parece que é meio... que a gente tem que sempre pisar em ovos quando se fala em ídolo. A gente já meteu um pouquinho além aqui na sexta, mas eu acho que é um pouquinho mais. Para colocar o Kahneman no time, o Grêmio piorou o seu melhor zagueiro. O melhor zagueiro do Grêmio é o Wagner Leonardo pelo lado esquerdo. Perfeito. É o Wagner Leonardo pelo lado esquerdo. Mas tem que colocar o Kahneman. Por quê? Porque o Gemerson não dá. Porque o Gustavo Martins tem que fazer a lateral direita. E aí tu troca o Wagner Leonardo de lado e transforma ele num zagueiro atrapalhado em alguns movimentos de cobertura. E a culpa não é dele. Porque como ele é essencialmente canhoto, basicamente canhoto, preferencialmente e talvez exclusivamente canhoto, o movimento de canhoto, isso aí é corpo, né, gente? É ginga, entendeu? O corpo, ele não se programa naturalmente na carreira toda dele para fazer cobertura pro lado direito. Isso é corpo, cara. Tu tem que ficar torto. Então, o que acontece? Tu piorou o melhor zagueiro para colocar o Kahneman ali. Outra coisa que a Michelle falou sobre não acossar o portador da bola, não marcar, não pressionar quem tem a bola. Para você pressionar quem tem a bola, você tem que trabalhar com intensidade sem a bola. Ninguém pressiona se não houver intensidade. Tu não pressiona parado, senão não pressiona direito. E cobertura. E cobertura. E a engrenagem, né? A pressão ela é um treinamento. Pois bem, o Grêmio coloca em seu meio de campo. Primeiro que o Edenilson, quando começa, ele joga essa intensidade. Não sei porque só quando ele entra que ele demonstra alguma coisa. E contratou um jogador cujo nível de intensidade médio é baixo, para não dizer quase inexistente, que tem que fazer a pressão no homem da bola. O Alex Santana, ele é um cara do meio de campo, velho. Ele tem que pressionar quem tem a bola e ele não faz isso. Então, resta ao Grêmio lampejo e velocidade. E tentativa de contra-ataque, coisa que nem sempre aparece. Compete a nós, Pedro, compete a nós em muitos casos, desmistificar algumas narrativas que elas se perpetuam ao longo dos anos como verdade absoluta, tá? O Mano Menezes adquiriu para ele uma verdade absoluta que ele arruma defesas. A maior justificativa para um clube contratar o Mano sempre é baseada no fato de que Mano Menezes arruma defesas. Isso me lembra muito Celso Roth. Década de 90, início dos anos 2000, a principal justificativa para contratar Celso Roth era Celso Roth primeiro arruma defesa. Ele arruma a casa. Ele arruma a casa. Gente, o Grêmio pós-Copa do Mundo, ele é tudo, menos um time organizado defensivamente. E nem Mas olha só, ofensivamente. a estatística... A maior defesa para o trabalho do Mano se esvaiu. É que a estatística... Se esvaiu. Eu não tô cobrando do Grêmio efetividade ofensiva. Não estou cobrando do Grêmio transição. Não estou cobrando do Grêmio criatividade. O mínimo de organização. Eu estou cobrando do Grêmio do Mano o que ele, Mano Menezes, sempre teve como a principal bandeira do seu trabalho. Mas tu sabe que antes da parada, Gamba, eu sinto que o Grêmio, ele teve ali uma leve organização defensiva. Antes da parada. Teve. E daí teve o período para treinar, período de férias, 10 dias e tudo mais. E aí até o próprio Mano, em entrevista à Rádio Bandeirantes, entrevista exclusiva que ele deu pro apito final, ele disse que ele acreditava no grupo que o Grêmio tinha e que na força do trabalho daria uma resposta. Então, até chamei a atenção. O Mano tá chamando uma responsabilidade para ele, pro trabalho dele, para talvez blindar ali a direção com relação aos reforços, que talvez ele não precisasse agora. Que ele já fez no Inter também. E que ele já fez no Inter também. Então,
Eu sei, o Grêmio tem aí vários problemas de individualidade. Por exemplo, se tirar o Wagner Leonardo e devolver pro lado esquerdo, talvez o Gustavo Martins tenha que ser o zagueiro pela direita, e até acho que poderia ser, considerando que é o Grêmio hoje, mas o Serrote vira o lateral direito. É um cobertor curto. Agora, antes da parada, tu tinha até uma leve organização. Eu não sei o quanto que a sombra Vojvoda não tá meio que atrapalhando o ambiente do Grêmio. Pra mim, o agravante é que o Grêmio teve a parada. O Grêmio teve a parada. Sim. Se o Grêmio não tivesse a parada, talvez eu não fosse tão duro no meu discurso. E não é uma questão de que- ritmo, é uma questão de organização. Claro, mas e cara, não não é só questão de isso, ser duro não, no discurso, e Alexandre, cara, assim, ó, o mínimo, tá? Com jogadores que o Grêmio tem, o mínimo é um mínimo de organização. A gente fica, às vezes, correndo atrás do rabo, que nem um cachorro louco, mas não é. É isso. O Grêmio não tem um mínimo de organização. E a prova é que no segundo tempo, o Ernest, ele troca o time. E eu vou dizer de novo, ele coloca os caras que ele saca do jogo anterior, e isso que o Guimarães fala, olha, o Guimarães talvez tenha acertado já, inclusive. Para começar contra o Alianza Lima, vai começar com justamente o time que tenho certeza. terminou. Sabe por quê? Com algumas alterações, porque mas o tenho Mano não certeza. tem certeza de nada. O Mano não tem convicção de mas- nada. Só, gurizada. 3-5-2, Só tem- 4-4-2, tu pode botar a formação que for, ele não tem certeza. Só tem uma coisa, eu não quero tem. deixar passar batido aqui o que o Guimarães e a Michele trouxeram aqui, porque não é uma decisão simples para o Mano Menezes, tá? Tirar o Kahneman do time. Mas tá? aí que tirar tá- o Kahneman não do dá time. pra tirar. Mas Não olha tirar só, o Kahneman não do dá time. pra E tá Mas olha longe só, de gente. ser, e tá longe de ser, não dá. a saída do Kahneman Não tá vai longe sair. de ser o É isso que eu problema, quero dizer. tá longe de ser a grande solução, tá? Tem muito problema aí. Não, mas a perfeito. questão não é só não é, ele. a Mas, questão mas, não é se tu, o Kahneman. mas é que se tu mexe no teu melhor zagueiro Não, para não. acomodar o Kahneman, É que não tem outro, cara. Mas é que tu O bota o ponto é Kahneman que tu pela olha e tu pensa liderança, assim, ó. tu bota o Kahneman pela Tudo bem? estátua que é... mas assim, entre mudar o posicionamento do Wagner Leonardo e jogar com o Gemerson, a escolha do Mano tá sendo por, cara, vamos mudar o Wagner Leonardo, mantém o Kahneman Também na zaga. também fala muito. Mas olha só, tu disseste 70 finalizações. 70 finalizações. Vamos pegar a estatística. 70 finalizações que o Grêmio tomou nos últimos jogos, ok? 3 jogos. Em 3 jogos, tá? Há quanto tempo a gente vem falando aqui no programa de que o Grêmio é muito vazado, tá? 2 anos aí que a gente estava falando, por exemplo, que o Grêmio tomou em 2 campeonatos brasileiros 100 gols. Lembra? Qual é, vamos dizer assim, o ponto de ligação desses 2 anos e desses 70 números aí, esse número de 70 finalizações? O Kahneman como zagueiro. Existem outros. Mas é que a gente Boa tá parte dos individualizando. jogos. Acho que a gente tá Porque- individualizando muito, assim. Veja bem, não, Porque é um é que veja problema, bem. é um problema Eu- muito coletivo, gente. Deixa é eu só muito dizer, coletivo. claro, perfeito. Mas olha só, eu já tinha apontado isso aqui algumas vezes, tá? O Inter teve essa dificuldade e o Grêmio está tendo essa dificuldade também de encerrar a carreira do Kahneman, encerrar o ciclo do Kahneman no clube, talvez até o próprio jogador. Porque, como vocês estão dizendo, o Mano está armando um time para o Kahneman poder jogar. Por quê? Porque falta liderança. Porque aquilo que o Pedro falou na semana passada, agora, o Kahneman tem noção do que é o Grêmio, noção da realidade torcida, campo, noção de que o Grêmio não pode cair a 4ª vez, noção de que o Grêmio precisa voltar a disputar títulos, noção de que a camisa do Grêmio é pesada, que esses jogadores não têm. Esses jogadores estrangeiros, esses jogadores que, de repente, o Bright White foi o cara que mais pegou e vestiu a camisa do Grêmio nesse sentido. Mas é que Mas agora os não outros... tem nem isso. Agora, sendo sincero, Mas assim, é claro, mas agora olha não o tem nem número. isso. Vamos tirar Cristaldo, tira Cristaldo, Monsalve, Amuso, o Aravena foi embora. O Arezo foi embora. Tem o menino que tá voltando ali, o Carbajo, que já sabe, tu bem sabe. Então pega esses estrangeiros todos aí, bota junto no grupo, se esses caras estivessem imbuídos, por exemplo, 15% como o Kahneman tá. Mas eu não acho que seja falta de vontade, sendo muito honesto, tá? Eu Sabe vejo que os caras tentando, só que organização. É que quando tu bagunça. critica a falta de vontade, tem tu duas ameniza coisas. o trabalho do Mano. Tem duas coisas, emula Gama. o Mano. Organização e característica. Olha só, aqui é que um time que se volta a marcar...
eu vou organizar meu time de forma defensiva. Quero marcar, jogar para marcar. O que um time que joga para A marcar gente está sempre precisa... buscando subterfúgio para Não. diminuir a responsabilidade do técnico, Mas, gente. ó, Mas vou tem chegar lá, responsabilidade tô falando do de organização. A responsabilidade junto, dele é enorme. Mas É enorme. me escuta, querido. Eu vou Não, falar, eu vou falar em físico, O organização. Mano não falta de estava aqui em vontade, 2024, quando foi a pior defesa do gente, eu Campeonato vou falar Brasileiro. O Mano não organização, estava olha aqui em só, 2025. Me escuta, o que é um time que... Pô, eu quero montar meu time para marcar. O que o meu time precisa ter? Primeira coisa, meu time precisa correr. Saber correr. E correr de uma forma organizada. O Grêmio corre pouco. O Grêmio preenche pouco o setor. Isso é, em conjunto, sim, uma questão do técnico, Claro. que para mim poderia ajustar o time. Ajustar o time não, mas ajudar a ajustar o time. Vá lá com a colocação de um sistema sim de 3 zagueiros e mais 2 volantes. Volantes que sejam jogadores que estão correndo, competindo, mas também tem característica dos jogadores. O Grêmio fez uma contratação muito errada depois de ter feito contratações muito erradas lá no início. Então, uma junção de coisas, tá? Hoje, eu acho que a questão é como avaliar as responsabilidades por isso que está acontecendo no Grêmio. Tu já colocaste que o Mano, para ti, é o principal responsável. O principal. Eu não acho. Eu continuo achando que os principais responsáveis foram os caras que pegaram esses jogadores e colocaram neles a camisa do Grêmio. O teu discurso, ele vai diminuindo a responsabilidade do técnico. Sabe por quê, mano? O meu caro É que tu tá culpando todos os Guimarães. Meu caro Mano Guimarães. Tu culpava o Quinteiros, agora tu culpa o Mano. Não. Então alguma coisa errada, né? Não. Sabe o que há? Sabe o que há em comum entre eles? O Grêmio. Mano mais grave. O Mano Como mais muitos grave. eles tiveram que comandar um grupo O ruim Mano pra mais grave. caramba. Ambos assumiram o Grêmio sabendo do elenco. Mas aí tu tá O esquecendo de um Quinteiros nome ainda também. conseguiu contratar, indicou errado e tudo. O Mano, quando veio pra cá, vocês podem ter certeza absoluta que ele olhou pro grupo do Grêmio e ele pensou o seguinte: com esse grupo, mesmo com essa fragilidade, eu evito uma queda ao natural. Eu não vou sofrer pra bater 45. Não vou sofrer. Mas aí ele Aí vem o Mano dia a dia. vem, ele ajusta, dá algum indício de melhora. O Pedro Espinosa defendia aqui um outro Grêmio, melhor e tudo Mas mais. tinha melhorado um Aí pouco. vem a parada, cria no imaginário do torcedor que o Grêmio vai voltar outro. Volta o Grêmio do Quinteiros. Desculpa, gente, isso é responsabilidade do técnico. Porque ele veio pra cá sabendo que o elenco era esse. O elenco do Grêmio é ruim. Ele veio pra cá sabendo que o Grêmio não teria como fazer grandes contratações. Não, e aí eu a acho responsabilidade é do treinador. Eu acho que é. Eu acho que é responsabilidade do treinador. Só que, ao mesmo tempo, eu penso que, às vezes, a gente foca em um nome só e aí parece que a gente não pode pontuar as outras questões que também são importantes. O grupo do Grêmio é ruim, o cobertor é curto, os jogadores que até mesmo em determinados momentos foram elogiados. Vou citar o Wagner Leonardo. Acho que tem a questão que o Guima colocou dele estar deslocado pelo lado direito, sendo um zagueiro que joga pelo lado esquerdo, mas ele também não está conseguindo render. Tem questões dele, tem ajustes dele. Bola aérea defensiva do Grêmio é terrível. O Vila Sante tá muito mal, muito mal. O Marlon, que em vários momentos já foi considerado um lateral esquerdo que, poxa, esse cara pode solucionar esse problema do Grêmio, também não tá conseguindo resolver. Alex Santana e Edenilson. O Edenilson, em determinado momento, contra o Vasco, ele era a solução, contra o Alianza Lima também. Então, assim, eu acho que tem aí algumas coisas também de leitura, de característica, o cobertor é muito curto pro elenco do Grêmio. E o Mano, ele tem muitas responsabilidades. Só que eu, honestamente, não sei se ele vai ter esse tempo para organizar tudo isso e que se com esses jogadores ele vai conseguir, porque parece que os caras estão totalmente perdidos em campo. E além de parecer estarem perdidos, né? Além de parecer que as coisas não andam, tem um detalhe aí, até falei com o Calhau Dornelles hoje de manhã ali no WhatsApp, tem que dar uma verificada realmente, pelo que eu fiquei sabendo aí final de semana, o Vila Sante está reclamando há meses de dor no pubis, por exemplo. Então tem que dar uma olhada se esse jogador não está jogando descontado. E a gente conhece jogador de futebol. O jogador de futebol ele quer jogar sempre, né? O departamento médico pergunta, e aí, como é que tá para jogar? Não, tô bem. Agora, se ele tá reclamando já faz um tempo de dor no pubis e tá jogando descontado, então também tem que dar uma olhada nisso. Porque ele não inicia contra o Vasco, ele entra no meio do jogo, né? Quando dá um intervalo, ele é lançado, né? Falando de reforço, diga lá, Sonda.
Vamos lá, Gamba. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Pois é, o Grêmio está avançando na contratação de um zagueiro. Trata-se de Balbuena, o paraguaio, ex-Corinthians e que está livre no mercado. Jogador de 33 anos, esteve no seu último clube no Dinamo de Moscou da Rússia e agora negocia com o tricolor. Ele que está livre no mercado e atende aos requisitos da direção gremista para um zagueiro. Lembrando, Gamba, do alto número de estrangeiros hoje no elenco gremista. O Balbuena seria o 12º jogador estrangeiro, lembrando que o limite da CBF é de 9 por jogo, no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Balbuena é a solução? Zagueiro de 33 anos, senhor Carlos Guimarães. O melhor momento do Balbuena foi naquele título de 17, né, pelo Corinthians. Ele jogou muito bem realmente, jogador ainda da seleção paraguaia, mas com perda de espaço na seleção paraguaia. Ele não é titular mais, tá? Da seleção paraguaia, a dupla é Gustavo Gomes e Alderete, tanto que o Júnior Alonso é deslocado para a lateral esquerda. Ele não é um jogador hoje, em algumas convocações, inclusive, ele fica de fora, tá? Já passou o melhor momento do Balbuena. Eu não acho que o Balbuena seja a solução, porque simplesmente ele inclusive tem uma volta ao Corinthians que ele não foi legal, tá? Foi um bom zagueiro. Só que eu acho uma contratação assim, de mais um veterano com uma trajetória recente que não é tão recomendável quanto a carreira dele foi há 8, 9 anos. Estou pensando assim, Michele, tá? Vamos olhar para o Balbuena hoje, né? Aí olha para o Balbuena hoje. Mesmo não sendo o Balbuena, é melhor que os zagueiros que o Grêmio tem? Acho que sim. Acho que sim. Sim. Já acrescenta. Sim. Já acrescenta. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem que ver. Régua baixa, né? Régua baixinha, mas é melhor. Sim, mas é que eu não sei se o Grêmio precisa. Não sei se o Grêmio deve ter esse olhar para o mercado, assim. O Grêmio não tendo dinheiro, eu iria em um muito melhor, sabe? Não só melhor do que está aqui. Até porque também o Grêmio tem decisões a tomar. Por exemplo, o que vai fazer com o Gustavo Martins? Não coloca ele de titular absolutamente nunca. Mas também lateral direita, zagueiro, volante, e ele nunca é titular de nenhuma. Qual a ideia para ele, sabe? Então, eu acho, assim, respondendo a tua pergunta, a pergunta que fizeste para a Michele, o Gustavo Martins focado, concentrado, né? Desenvolvido, aqui, ó, né? Sereno, hoje, é um zagueiro pela direita melhor que o Balbuena hoje. Mas o Igor Serrote está arquivado. O problema é o lateral direito. Tá, o Igor depois do que o Igor mas eu acho errado isso, tá? Eu acho isso errado. Mas eu acho que tem erro do Mano ali também. Isso Tá? vai acontecer, Não né? é só do Serrote, tá? O Serrote tomou um baile do rapaz do Aliança, do Castilho, mas não é só o Serrote ali, tá? O Alisson também. Sabe o que tu faz? Sabe o que tu faz quando tu vê que o Igor Serrote tomou o primeiro drible, que já foi meio desconcertante? Tu pega a primeira coisa, Cara, tem uma coisa que o Grêmio não faz. Já repararam que o goleiro do Grêmio não cai? Não faz Não tem orientação. Volpe, cai. Cai pra eu mexer aqui. Isso faz parte do futebol, gente. Cai. Porque quando ele cai, tu ajeita. O Igor Serrote não teve ajuda de ninguém naquele jogo. Era 1 para 1 o tempo todo. Não, e daí tu tem essa coisa do eu vou desenvolver, vou cuidar dos jovens, esse Grêmio que revela e tudo mais. E tá certo, o Grêmio precisa disso, o Grêmio tem nomes importantes, precisa desenvolver, precisa trabalhar isso, trabalhar a sua base. Só que parte do trabalho de base é quando o Serrote, ou o jogador da base, faz o jogo que o Serrote fez, você vai lá e dá apoio, dá suporte para ele melhorar. Porque ele vai oscilar. O Grêmio precisa dar esse apoio para ele também. Vamos virar a chave, vamos falar de Internacional que venceu o Ceará ontem.